Nós vamos dar continuidade, então, à nossa exposição da Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical esse conteúdo tão importante para nós, um símbolo de fé que nós entendemos que está debaixo, abaixo das Escrituras, mas que expressa biblicamente, de maneira precisa, assuntos que foram sistematizados para podermos estudar e assim, cada dia mais aprofundar na palavra de Deus e no estudo de maneira profunda. A nossa confissão ela é profunda. Muito bem, meus irmãos, eu quero fazer uma oração antes para nós suplicarmos o favor do Senhor. Feche os seus olhos, mesmo assentados, que a tua mão, Senhor, esteja sobre nós. Pai de amor, nós te louvamos e te bendizemos. O Senhor conhece a cada família que aqui está. O Senhor sabe as demandas, o Senhor conhece os desafios. Que a graça do Senhor se manifeste sobre a vida de cada irmão, Pai. Cuide de cada família, Senhor, desta igreja, fortalecendo, amparando, Senhor. Eu oro pela vida do Luiz Gustavo, que a tua graça esteja sobre o teu filho, Senhor. Cuide da sua caminhada, sua esposa, seus filhos. Ó Deus, direcionando o teu servo cada dia, Pai. Direcione o trabalho, direcione os teus propósitos sobre a vida do teu filho. Oramos também pela vida do Odivan, que a tua graça seja sobre o teu servo, Pai. Cada dia mais fortalecendo o teu filho, renovando o teu filho. Cuide dele, Senhor. Cuide da Irene, cuide dessa família, Senhor, a Brenda, seu esposo. Que a mão do Senhor esteja sobre estes teus filhos, Senhor. Cuide dessa família. Nós intercedemos ao Senhor. Abençoe a Roberta na sua plena recuperação de saúde. Que o Senhor sustente a tua filha, Senhor. Cuide da Adriele. Alcance, ó Deus, cada dia essa família. Alcance seu esposo com tua graça e teu poder, Senhor. Nós te louvamos por cada irmão, cada irmã. Oramos pela visita do Itaídes, que está conosco mais uma vez. Que o Senhor possa fortalecê-lo, que o Senhor possa abrir o seu coração e que a mensagem do Evangelho possa penetrar, possa fazer grande morada sobre esse coração, Senhor. Cuide da sua esposa, da sua filha, sustente para teu louvor. Caminhe conosco, Senhor. Cada desafio, cada projeto que temos, apresentamos diante do Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria e graça. Assim nós oramos, Senhor Jesus, em teu nome. Amém. Amém, amados. Então, nosso tema, o pacto. Chegamos no capítulo 7 da nossa confissão. Quantos estão com a confissão aí? Eu vou precisar da ajuda de vocês, hein? Vocês têm prioridade para ler os versículos, inclusive com a confissão. Está na revista atualizada, mas é muito pouco a diferença da nossa NAA, tá? Então, quando eu pedir alguns versículos aí, se você já estiver na agulha, você já lê para nós. Vamos ler então o primeiro parágrafo do capítulo 7 a respeito do pacto. Olha só, mais uma vez eu repito, capítulo 7, do pacto de Deus com o homem. Vamos ler juntos? Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Então, presta bem atenção, porque você vai notar que apesar das palavras às vezes pouco usuais, não é complexo não. Olha só, tão grande a distância entre Deus e a criatura. Nós temos uma definição aqui categórica. A diferença entre o Criador e a criatura. O texto da confissão aborda, tão grande é a distância entre Deus e a criatura. Esse é um ponto importante para nós observarmos, justamente porque nós temos um Deus que se revela na palavra de Deus, dessa maneira aí, ó. Olha a projeção, Salmo 113, vamos ler? Excelso acima de todas as nações, e a sua glória
Pô, mas vocês tiraram? Volta lá. Vamos lá, novamente. Acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa? Olha só a expressão do salmista. Perceba uma característica de singularidade. Deus é distinto de toda a criatura. O texto diz que ele é excelso. Diz também a respeito da sua transcendência, ou seja, ele transcende qualquer condição de criatura. Ele não é criatura. Acima de todas as nações. E a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor? Olha como ele é distinto. Deus também é um Deus que ele é transcendente, mas também na Bíblia ele é chamado com um nome. Qual é o nome de Deus que revela ele no meio do seu povo? Qual é o nome? Que está presente no meio do seu povo. Tem um nome famoso. Emanuel, muito bem. Deus conosco. Ele transcende toda a criação, o cosmos. E ao mesmo tempo, ele se manifesta no nosso meio. Ele manifesta-se sobre toda a terra, de maneira que ele age, e ele é um Deus também imanente, o Deus Emanuel, que desejou se revelar ao seu povo. Esse é um ponto importantíssimo do nosso assunto, que é a respeito do pacto. Esse Deus precisava fazer uma aliança, e nós vamos ver a definição de pacto. Pacto, a palavra está num contexto de aliança. Quem já fez alianças aqui? Quem não fez não está vivo, né? Porque ou não é adulto ainda, né? Você já foi lá no cartório registrar alguma coisa? Agora não faz mais quase no cartório, né? Faz no Gov, né? Tem que assinar lá. Você vai lá e assina um documento. É o que aquilo ali? Uma aliança. Um pacto. De maneira que você tem o cartório para registrar, o Gov, mas você está assumindo um compromisso. Isso é aliança. Isso é pacto. É a ideia de compromisso. Agora notem, um Deus tão poderoso, um Deus soberano, precisava entrar em aliança conosco? Quem tem dúvidas? Precisava ou não? Porque nós temos alguma coisa para oferecê-lo, como nós lemos no primeiro parágrafo? A palavra ali, fruir, é a ideia de usufruir. Nós temos alguma coisa que Deus pode usufruir e dizer assim, nossa, precisava tanto deles. Precisa? Porque Ele é soberano. E essa é uma definição importante para você ter a mentalidade. Deus fez uma aliança conosco. E aí você percebe claramente, Deus sendo misericordioso, Deus sendo gracioso, porque Ele foi condescendente. Essa palavra que a gente não usa muito. Deus olhou para você e para mim. Você já fez isso quando você tinha menino pequeno em casa? Aí você abaixa na altura dos olhos dele, dela, e fala palavras, às vezes, bem devagarzinho. Você está sendo condescendente. Você está dizendo, eu me coloco na posição que você está, para que você me entenda. Deus foi condescendente com o seu povo, de maneira a transmitir a sua vontade, o que Ele é, se revelando ao seu povo. Olha só essa frase do pastor reverendo Leandro Lima. Algo que precisa ser entendido é que não devemos localizar na criatura alguma motivação do amor de Deus.
Deus não ama as suas criaturas com base em algo que vê nelas, mas com base no seu próprio amor. Olha que interessante. Perceba que então, falarmos sobre o pacto que Deus estabeleceu, foi Deus ser, mais uma vez repito, condescendente com o seu povo. Ele estava muito bem, ele não estava entediado, ele não estava, digamos assim, cansado da sua rotina. Não, mas ele desejou criar o homem. E esse é o ponto de partida para nós falarmos a respeito dessa aliança. Deus desejou. Você já percebe de cara que essa aliança é bem desproporcional. No direito, cadê os advogados aqui? Só a Natiele? Faz com a Gisele. Se pergunta qualquer coisa na terra, se tiver um advogado no lugar, pergunta para a Natiele, pergunta para a Gisele, tem que saber de tudo. Não vou apertar, não. Tem contratos que são apresentados, vi um advogado dizendo isso, não lembro o nome agora do contrato, que é apresentado o contrato e a pessoa só tem a condição de assumir as cláusulas. Ela não vai poder adesão, tá vendo? Pode contratar advogado também. Um contrato de adesão. Você não vai alterar as cláusulas. Você não tem essa condição. É a ideia de que a pessoa já está fazendo algo que você ou conforma com aquilo ou não. Você não tem opções. E essa relação é Deus dizendo, eu os fiz. E como é que ele fez? Fez o homem mais ou menos? Fez a mulher mais ou menos? O contexto de Adão e Eva? Fez eles o quê? Isso. Essa é a melhor definição. Fez os dois a imagem e semelhança de Deus. Você quer dar ênfase à glória que o homem recebeu? É que Deus fez o homem à imagem, a sua semelhança, sua bondade, seu caráter, sua justiça, perfeito. Não imutável, como nós já falamos. Não como Deus, ele é criatura, mas com todas esses predicados. Muito bem? Ok, então vamos caminhar um pouquinho. Voltou aqui para a minha tela que eu quero destacar para vocês. Não, mas agora não quero mais também não. Então vamos lá. Pacto. O que é o pacto? Antes de partirmos para o pacto, deixa eu pegar alguns versículos para nós lermos, para você. Me ajuda? Cadê os universitários aí? Ó? Os primeiros versículos eu quero o texto de Isaías. Isaías 13 ao 17. Muito bem. Deu para entender quem é Deus? Deu para entender quem é o Putin diante de Deus? Deu para entender quem que é o Trump diante de Deus? Nada. É essa relação que nós estamos tratando. De um Deus poderoso, soberano, de um Deus transcendente, de um Deus que é singular, que não há outro como Ele. Esse Deus trino, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um Deus que não se compara com nada. E essa relação, então, aponta essa característica tão importante da sua singularidade, da sua glória, e de modo a entendermos aonde estamos entrando. É meio assim estranho a ideia de você ter uma condição contratual com uma empresa ou uma situação que você percebe totalmente a discrepância. Agora, se isso já é assustador muitas vezes, nós estamos falando a respeito daquele que é o Criador de todo o universo. Ele chama as nações de um pingo. Que coisa extraordinária, né? Para louvor desse Deus. Agora percebam. Vamos ler lá em Jó 9, 32, 33. Isso, Denner. Porque ele não é ser humano como eu,
a quem eu responda. Você leva quem no tribunal? Um semelhante. Agora olha lá, se formos juntos ao tribunal, como podemos, diante desse Deus Criador, nos posicionarmos como iguais? Jamais. A condição de que Ele é Deus e nós, obras das suas mãos. O Salmo 100, verso 2 e 3, saibam que o Senhor é o quê? Deus. É Deus. Muito bem, vamos caminhar. A palavra do Senhor, então, está nos direcionando a observarmos essa grandeza, esse poder que Deus possui. E o texto diz da confissão, esse Deus que é grande em distância, ele não se compara com a criatura, ele não pode fruir, a ideia aqui não a expressão é aproveitar. Deus não aproveita nada de nós, ele não precisa, nesse sentido, de necessidade. É claro que nós vivemos, como a Débora acabou de ler em 1 Coríntios, capítulo 10, nós vivemos para glória dele. Mas ele não precisa que nós o glorificássemos. Ele desejou receber de nós, meros mortais, falhos inclusive. Agora tem um detalhe que eu quero corrigir minha fala. Deus criou o homem assim, antes mesmo do pecado. Deus criou o homem perfeito, muito bem? O homem perfeito que foi Adão, o primeiro Adão, ele tinha alguma coisa para oferecer a Deus? Perceba que é antes da queda, é antes de Gênesis 3. Ele tinha alguma coisa para oferecer a Deus? Perceba que nós não estamos falando a respeito do contexto moral do ser humano. Porque hoje você fala assim, não, mas é porque nós somos pecadores, Deus não tem nada para receber de nós. É claro, mas vamos voltar para aquele que era perfeito, que era Adão, representante da humanidade. Adão ali, ele não é somente aquele que foi o primeiro, ele é o representante. Quando o casal pecou, quem pecou primeiro? Na história bíblica, Gênesis 3, quem? Deus foi tratar com quem? Depois que Adão peca também. E Deus trata com ele. Por quê? Porque ele é o nosso representante. Deus colocou Adão como aquele que iria governar o jardim e a sua família. Eu sempre tenho dito isso, por isso que o homem tem um papel de maior responsabilidade dentro do lar. Nós somos chamados por Deus a sermos sacerdotes dos nossos lares, a nos posicionarmos diante do Senhor, de modo que nós somos responsáveis pela criação dos nossos filhos, claro, com a mamãe sendo nossa auxiliadora. Mas olha só, no caso de Adão, ele é o nosso representante. Na teologia, nós chamamos de representante federal. Nós estamos numa federação? Sim ou não? Como é que nós fazemos? Nós elegemos, não é isso? E aí nós colocamos quem lá? Representantes. Se ele governa, tem uma governança boa, quem é beneficiado? Por quê? Porque ele é o nosso quê? Representante. O pecado de Adão, por que tem a ver com você? Porque ele é o nosso representante. Perceba essa relação? Essa é a questão importante para você dizer, por isso nós temos tantas consequências desse pecado? Sim. Mesmo eu não estando lá? Sim, porque ele era o nosso representante, Adão. E nós somos considerados agora, por meio de Adão, pecadores. Porque ele é o nosso representante federal, é assim que a teologia defende. Ela afirma. Eu ouvi uma frase essa semana interessante. Alguém vai dizer assim, puxa vida, mas é muito injusto, né? Porque quem peca foi Adão. E eu que levo a conta, não é assim?
Aí alguém já disse também assim, mas eu nunca vi ninguém reclamar e falar assim, nossa, mas foi injusto demais Jesus morrer sendo o segundo Adão e levar os nossos pecados, né? A gente não tem a mesma pressa em afirmar isso, porque aí é a resposta que nós temos por meio do segundo Adão. Paulo diz, o segundo Adão ou o último Adão, quem é? Jesus Cristo, que veio assumir aquilo que o primeiro Adão não conseguiu, e por meio da sua morte substitutiva, nós temos a salvação, a justificação dos nossos pecados. Perceba que a aliança, nós vamos abordar isso agora, tem uma relação de Deus entrando num relacionamento com o homem, mas sempre Deus sendo misericordioso e gracioso. Nunca o homem teve a condição de dizer assim, não, eu posso exigir. Chega lá o recruta e fala, eu posso exigir aqui, ó, que dia que eu vou servir. Não é assim que funciona? Não. Tem hierarquia e, sobretudo, um Deus que é aquele que nos criou. Agora, perceba, qual é a condição que Deus nos criou? Deus colocou o homem no jardim e deixou a ele ordens. Olha só, interessante essa relação do pacto. Como é que Deus estabeleceu o pacto? Abra aí em Gênesis 2,17. Então Deus entrou em um pacto com o homem. Pastor, onde surge essa palavra pacto na Bíblia? Aí no Novo Testamento, em Gênesis. Ela não vai aparecer. Nem é pacto, nem aliança. Mas o que Deus está fazendo aqui em Gênesis 2,17? Deus está deixando claro para quem? Para Adão. Perceba o contexto aí, verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou aonde? Vocês estão baixinho hoje, né? É porque é de manhã, né? Vocês podem interagir mais, senão eu acho que vocês estão dormindo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, olha lá, verso 16, de toda a árvore do jardim você pode comer o quê? Perceba o acordo, perceba a aliança, perceba o pacto. Você tem tudo para comer, Adão, pode escolher à vontade. Agora, uma eu te proíbo: cláusula, contrato, aliança. Deus disse, e eu coloco essa prova aqui, ó, é essa aqui, Adão, ó, deixou bem claro, conhecimento do bem e do mal, dessa aqui você não pode comer. Foi assim ou não foi? Agora notem, a gente tem uma relação, ainda mais nós pecadores. Adão, ele era perfeito e teve dificuldade. Qual que é a tendência? A relação de obedecer de modo a receber algo em troca. Deus coloca uma prova insofismável, uma prova que não tinha como Adão dizer, não entendi a prova. A teologia reformada defende que há ali agora uma prova que Adão deveria passar. É claro que Deus, nos seus decretos, já sabia, não foi pego de surpresa, né, Henrique? Nós já estudamos isso. Mas é uma manifestação de uma prova. Por quê? Porque Adão deveria dizer assim, como é que ele deveria pensar? Vamos pensar aqui com a mente perfeita de Adão. Ah, é bem bonitinha essa fruta, né? Mas eu tenho jabuticaba na minha casa, não quero. O que mais que ele poderia dizer? Eu não tinha companheira. Vamos falar, irmãos. Eu não tinha companheira, o que agora eu tenho? Uma que é osso dos meus ossos. Minha companheira, eu tenho casamento, tenho família agora. O que Adão não mais tinha? Tinha rios para ele poder pescar. Cadê os pescadores? Não dá para jogar futebol, né? Porque não tinha companheiros, né? Time. Mas tinha coisa muito melhor. Adão não tinha a necessidade de tomar esse fruto. Perceba que a relação de Deus em estabelecer um acordo, uma aliança, um pacto, é Deus dizendo, eu desejo ver de você o seu amor por mim, de modo que esse amor não seja porque vai ter consequências, mas porque você literalmente desejou me amar. Não é assim com os filhos? Tem que tomar muito cuidado os papais.
Olha a correção dos pais. Não faz isso. Se você fizer, você não vai ter isso aqui depois. Ou então ao contrário, né? Se você se comportar lá hoje, depois te entrego isso. É sempre cuidado com isso. Porque nós temos que educar os filhos para dizer, se o papai diz que não é para fazer, em amor à sua palavra, eu não posso quebrar esse compromisso que eu fiz. Que é o desafio, não é? Ensiná-lo a amar, não por causa da punição. Porque da punição ele fala, não, eu vou receber uma pancada. É igual aquela criança, né, que senta, mas diz, o coração está em pé. Porque não há a reciprocidade em amor. Há, na verdade, no coração dos nossos filhos, são bonitinhos, né? Mas já rebeldes, Luiz. Desse jeito. A Olivia já fala um sonoro, não. E eu, sim. E a gente fica naquela, né? Como é que pode? Já desse tamanho, sementinha adâmica aí, hein? E essa é uma relação onde Deus desejou prová-lo. O que aconteceu? Nós temos ali em Adão uma prova que ele não passou. Abra aí em Gênesis 3 enquanto eu leio aqui. É provável que também possamos deduzir outra ideia. A fidelidade ao pacto por parte do homem seria premiada com a vida. Isso é importante. Se Adão tivesse obedecido, essa é a ideia, irmãos. Aonde nós estaríamos agora? Aonde? Na glória. Sim, isso não tem nenhuma discussão, né? Qualquer um de nós seria um Adão lá. Mas digamos que ele não tivesse, porque era uma prova. Você tem que saber o resultado se você fosse aprovado. Para onde estaríamos? Onde estaríamos e como iríamos? Opa! Por isso que foi colocado também lá uma outra árvore. Não é isso que o texto diz? Abre a sua Bíblia aí, Gênesis 3, 22 a 24. Eu pergunto para os irmãos, antes da queda, eles podiam comer essa fruta que era a árvore da vida? Sim. Tem muitas discussões a respeito do que é esse contexto, né? De fato, um símbolo ali. Mas a ideia dessa árvore da vida é que o homem perdeu a oportunidade de viver na sua condição, no seu estado original que Deus fez. Como? Oi? Alterou. E aonde nós temos isso? Qual é o problema? Você perceber que se você conhecer cada vez mais das alianças, a gente já chama na teologia reformada de aliança. Elas vão tendo desdobramentos. A gente até usa a expressão alianças, mas se você observar, é Deus fazendo uma aliança que ela vai se desdobrando. Perceba um detalhe. Onde vai aparecer novamente esse texto? Apocalipse 22, olha onde que está. Quem pode ler, por favor? 22, 14. Olha que maravilhoso. Nós em Adão fomos arruinados. Perdemos a oportunidade de comer do fruto da árvore da vida. Tanto é que Deus falou assim, agora tira o acesso a essa árvore, porque eles estão em pecado, eles se rebelaram contra mim, e eles não podem comer mais agora dessa árvore. Para que a condição deles não seja também eterna, né? Eu fiquei pensando nos meus botões, falei assim, será que aí os filmes tiram a ideia dos vampiros, né? Que eles têm uma maldição viver eternamente naquela condição, né? Eu falei assim, não, acho que é viagem da minha cabeça. Você já pensou se Deus não tivesse impedido? Nós jamais conheceríamos a condição de Deus ser gracioso para conosco. Agora lá em Apocalipse, nós temos a resposta. Jesus restaurando um dia a nossa condição em ter acesso à árvore da vida. Nós vamos desfrutar disso, diz amém? É porque é a palavra de Deus que diz, não é a confissão nem o pastor, é a palavra de Deus que diz. Olha que lindo isso. Muito bem, então vamos observar agora os pactos, né? O primeiro pacto foi feito com o homem, e era o pacto de... Quem já ouviu essa expressão? Não, eu não vi nada, levanta a mão, por favor. Pacto de obras. Vou explicar.
Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, todas as gerações depois, sob a condição perfeita de obediência, o quê? Pessoal. Olha que interessante isso. Deus colocou um pacto, ou melhor, estabeleceu um pacto, e ele colocou um símbolo desse pacto. Esse é o ponto importante. Qual era o símbolo do pacto que Adão recebeu de Deus? Não deveria fazer o quê? Qual que era a condição que estabeleceria Adão sendo rebelde contra Deus? Ele tomar o quê? Do fruto. Porque a árvore podia ser bonita, mas o fruto era mais. Ele não deveria tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba que há uma ação concreta. Por isso o nome Pacto das Obras. Por isso que nós temos aqui, no sentido de que o homem podia tomar ou não aquele fruto. Ele iria agir conscientemente pegando do fruto ou não. E então nós temos uma relação onde Deus estabelece o limite. Vocês não podem fazer isso. Se fizer, estão em rebelião. E a condição aparece, né, na palavra de Deus. Algumas expressões importantes para entendermos. Gálatas 3:12. Detalhe importante. Enquanto Adão cumprisse a lei, o que acontecia com ele? Qual que é a lei de Deus dada para Adão? Não tome do fruto. É lei de Deus. E enquanto ele não tomasse do fruto, o que aconteceria com ele? Viveria. Agora perceba que essa lei foi dada de modo que Adão tinha condição de dizer: eu não quero tomar desse fruto. É interessante isso porque ele é o nosso representante. E ele caiu. Hoje esse pacto de obras funciona conosco? Não, porque nós fomos colocados por meio de Adão numa condição de ter quebrado essa aliança, esse pacto. Olha Romanos capítulo 5:12. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio o quê? A morte. O pecado foi tomar do fruto. Quem foi o único que teve a oportunidade por meio das obras? Porque a palavra de Deus nos diz assim, ó, a salvação é por meio da graça, por meio da fé, não de para que ninguém se glorie, porque a graça está sendo manifestada. Mas vamos voltar? Quem tinha condição, por meio das suas obras, de honrar a Deus? Quem foi o único? Perceba isso. Por isso o nome Pacto de Obras. Na ideia, é claro, presta bem atenção, ele tem um alinhamento em obediência a Deus, mas jamais Deus pode dizer, nossa, mas como ele é perfeito. Não, ele é criatura, mas ele obedecia, ele tinha condição de dizer, não vou tomar desse fruto, eu estou em obediência ao meu Deus. Então essa relação aponta, olha lá, verso 14, deixa eu pegar o 14 aqui de Romanos 5. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Olha que interessante. A lei que nós conhecemos em Moisés vai chegar lá no Êxodo. Mas após a quebra da aliança, do pacto em Adão, as pessoas começaram a cada uma após a outra o quê? Morrer. Porque agora, por meio dessa quebra dessa aliança, o homem está arruinado na condição espiritual diante de Deus. Perceba essa relação? Muito bem. Gálatas 3:10. Olha só. Maldito, por isso que nós fomos arruinados, por meio de quem? Do nosso representante. O nosso representante não estava amaldiçoado ainda, antes de tomar o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a partir do momento que ele toma do fruto, nós todos somos lá agora, lá,
o conhecimento da lei, do livro da lei. Adão tinha uma informação, era um fruto que não era para tomar. A revelação de Deus é progressiva. Em Moisés, nós temos mais informações sobre a santidade de Deus ou não temos? Com o decálogo, com os 10 mandamentos, você conhece mais a respeito do caráter de Deus. Mas não precisou de 10 mandamentos quebrados. Precisou de quantos? Apenas um, para colocar o homem na condição. Não será mais por meio de obras que o homem vai se relacionar com Deus. Perceba? As nossas obras é reflexo da graça, por meio da fé, que nós temos um relacionamento em Cristo. E as obras glorificam o Senhor, mas elas não são meios para sermos salvos diante de Deus. Pelo contrário. Muito bem. A expressão pacto ou aliança de obras tem sido aplicado ao relacionamento de Deus com o ser humano, antes da sua queda no pecado. Então, quando você ouvir falar sobre aliança das obras ou pacto das obras, está falando a respeito de Adão. Você vai lembrar, porque Adão podia pecar ou não. Perceba que Deus fez um homem perfeito, mas deu a condição dele de poder tomar decisões contra a sua, digamos assim, contra a moral perfeita de que Deus colocou. Tinha condição de mudar, né? Olha lá a expressão. Se Adão tivesse praticado as obras do modo apropriado, teria recebido as bênçãos prometidas por Deus. Tem um livro muito interessante, é bem complexo, está até com o Heitor esses dias me solicitou, que está em, como é que chama? Esgotado. Cristo dos Pactos. Um pacto de obras. Adiantando aqui um pouquinho, que já falei. Olha só, tem outros nomes. Tem também o pacto adâmico e também a confissão. Deixa eu ver se é a confissão. Isso, o catecismo, perdão. Que é o catecismo também de Westminster, mas é o breve catecismo. Diz assim, o pacto de vida. Porque se o homem continua em obediência, ele viveria para sempre, naquele contexto de perfeição e na presença de Deus. Eu não sei, de vez em quando vocês não ficam pensando, o que será que é realmente viver na presença de Deus perfeitamente? De vez em quando chegam algumas pessoas assim na nossa caminhada, no dia a dia, são pessoas assim inteligentes, agradáveis. Você fala, não, mas que enriquecedor essa conversa. Acontece com vocês de vez em quando isso? Você fala, o que é agradável? Eu fico imaginando, Luiz, com Deus. Você fala, nossa, eu estou desfrutando de algo com conhecimento que Deus está me revelando. Eu tenho certeza que o Adão lá conheceu física quântica, sabe? Se tudo para nós que hoje é coisa assim, nossa, Adão lá bateu um papo, assim, como é que o senhor fez aqui? Não dá para saber, uma coisa certa, não tinha tédio na condição de Adão. E olha, ele não era um à toa não, ele trabalhava, hein? Deus visitava ele na viração do dia. Eu fico imaginando o relato, né? O Senhor, cheguei lá e vi isso. Como é que funciona? Qual que é a lei da física aqui que está estabelecida? Não, a gente não sabe. Mas que algo extraordinário que Deus se revelava a Adão, com certeza isso acontecia, né? Muito bem. Romanos 10:5, só para a gente terminar esse primeiro momento aqui do parágrafo 2. Quem pode ler, por favor? Isso. Alguém aqui pode ser, então, justificado pela lei? Romanos 10:5. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos por eles. Alguém pode levantar a mão aqui? Que será salvo pelas obras de justiça segundo a lei? Nós estávamos então arruinados em Adão. O primeiro pacto foi quebrado. O homem não tem condição agora de ter acesso a Deus. Então nós vamos partir para um segundo momento. Olha só. Tendo-se o homem tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio deste pecado,
o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Neste pacto da graça, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé para que sejam salvos e prometendo o seu Santo Espírito a todos os que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Olha só que interessante então. O primeiro pacto quebrado por quem? Por Deus? Pelo homem. Aí você já vê mais uma vez a graça que sempre esteve presente. Mas no primeiro momento parecia que, não, o homem podia fazer, né, continuar produzindo para Deus. Agora foi arruinado. Tanto é que veio o segundo Adão, que é Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. Mas nós temos uma relação começando em Gênesis. Olha só, o pacto da graça, agora, ele, após essa quebra do pacto das obras, ninguém pode ser justificado diante de Deus, e nós precisamos, olha lá, Romanos 3:20, porque ninguém será justificado de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do... A lei é má? A lei é boa? Sim. A lei salva? Não. Porque após a queda em Adão, após ele quebrar o acordo, agora nós só quebramos a lei. A lei serve para nós observarmos, Miriam, que olha, eu deveria fazer isso, eu deveria ser assim. E como é que o crente se posiciona? Soberbo? Não, ainda bem que eu sou crente da evangélica, eu sou presbiteriano, e por isso está tudo resolvido. É assim? Ele se curva, e ele diz, Senhor, eu não tenho condições, eu quebro a lei até quando eu não quero, em pensamentos, em omissões. A lei não tem condições, eu não tenho condições, a melhor expressão, de ser salvo por ela. Muito bem, então Deus enviou um plano que ele nunca deixou de ter, isso aqui é importante, né? Ele nunca foi pego de surpresa, que está em Gênesis 3,15. Esse texto aqui o Machado consegue lidar de cor. Quer ver? Leia para nós aí, Machado, por favor. Gênesis 3,15. É o primeiro momento que nós percebemos que agora a relação muda. E ela vai se tornar totalmente transparente no sentido de graça, né? A palavra transparente não, mas revelada graça. Olha lá agora essa frase, presta bem atenção. O texto aqui está apontando quando Deus vai trazer a punição para Adão, para a serpente. E olha o que Deus fala: da semente, do descendente da mulher, sairá aquele que vai ser ferido no calcanhar. Mas ele, serpente, Satanás, ferirá, ele vai ferir a sua cabeça. Pouca informação. Para quando Eva recebeu ali essa informação, Adão, eles imaginaram, tem um descendente nosso, um filho, que vai trazer solução. Mas não tinha tantas informações. E essa é a palavra que nós chamamos de proto-evangelho. Aqui Jesus Cristo é anunciado. Quem que pisou, esmagou a cabeça? Figurado, tá? Porque eu sempre achei que o capeta tinha cabeça machada. Figurado. Mas ele tem a sua derrota decretada aonde? Na cruz do Calvário. Porque o pecado arruinava todo ser humano. O pecado levava agora, o salário do pecado era, sempre foi, continua sendo a morte. O homem, hoje, continua vivendo uma relação diante das obras para agradar a Deus? Sim. Sem o evangelho de Cristo, o homem quer agradar a Deus por meio das obras. E qual é a notícia que o evangelho traz?
que se você de fato quer agradar a Deus, saiba de uma coisa: não será por meio das suas obras, da sua condição moral, do quanto você é bom, porque nós todos fomos arruinados em Adão. Agora notem, de maneira pessoal, um a um, tem que reconhecer que agora precisa de um Salvador, que necessita de alguém que o represente. Olha agora a pessoa de Cristo. Então, Deus prepara por meio do pacto da graça a pessoa do Filho, que será o nosso mediador. Ele será o nosso representante, o segundo Adão que veio a esse mundo. O texto de Isaías 42 é belíssimo. 42, 6 e 7. Olha que interessante isso aqui. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Deus podia, quando o homem quebrou a aliança, falar assim: eu vou varrer o ser humano da minha frente, não quero mais. Mas Deus manifestou a sua graça, e Ele promete em Gênesis 3,15 que faria um vencedor sobre a serpente, sobre Satanás. E aqui em Isaías o profeta declara: eu, o Senhor, chamei. Está chamando quem aí? O povo de Deus. Mas eu chamei vocês em pecado. Foi assim que o texto está dizendo? Em justiça. Qual obra de justiça Israel produziu? Qual obra de justiça Davi produziu? Qual obra de justiça nós produzimos? Mas Deus nos chamou em justiça, por meio da pessoa de Jesus Cristo, o nosso segundo Adão, representante. Se Adão foi o primeiro, o segundo Adão, Jesus Cristo, o nosso representante. O pacto da graça é a revelação de Deus sendo misericordioso, longânimo. A palavra, mais uma vez, sendo condescendente, mas de modo a resolver o nosso problema. Pode continuar mais um pouquinho, Roberto, até o verso 7, né? Perceba. Quem gosta de filme de guerra? Eu gosto, que tem história. Eu, assim, amo quando tem boa história. A sua salvação foi um resgate. Você estava aprisionado. Você estava com a boca amordaçada. Você estava no cativeiro. Você não tinha condição nenhuma de se libertar. E o Senhor foi e tirou os cativos da prisão por meio da sua graça. O pacto da graça aponta Jesus Cristo em Gênesis. O pacto da graça é visto de Gênesis a Apocalipse. Pastor, mas não teve o contexto da lei? Teve. Olha que interessante isso, quer ver? Na queda, Deus se revela ao homem e diz: a história não acabou aqui. Eu vou ter misericórdia de vocês. E teve ou não teve? Teve. Agora notem, 5 aspectos da graça que se desdobram na palavra de Deus. Depois da queda de Adão, Deus se mostrou misericordioso com quem? Teve uma época que a coisa ficou ruim, porque agora Deus sabia disso. Quem vai estar lá na terra é os filhos de Adão. E a turma não é boa. Não demorou muitas gerações, não. Surgiu uma geração lá em Noé. E Deus podia exterminar tudo? Podia. Mas Deus, pela sua misericórdia, faz o que com Noé? Uma aliança. Qual que é o símbolo dessa aliança? O arco-íris, né? Deus falou: não vou destruir a terra. Podia, Adão. Eu podia, mas não vou. Olha a graça de Deus. Olha só. Abraão foi também um desses que Deus visitou segundo a sua graça. O Abraão frequentava a escola bíblica quando era menino? Era presbiteriano? Da onde que Deus tirou Abraão? No meio do paganismo. Você fala assim: não, mas Abraão tinha uns métodos diferenciados, viu, Paulo, Gildo? Nada disso.
Deus se revela gracioso mais uma vez uma aliança, um pacto por meio de Abraão. Qual era o símbolo do pacto? Circuncisão, símbolo. Mas pastor, esse é o contexto do pacto da graça? Sim, olha o pacto da graça se estendendo página a página da palavra de Deus. Outro contexto, Moisés, tem pacto da graça? Fala, não, ali é lei. Desde quando a lei não é graça? Nós éramos totalmente arruinados em Adão. Você não era para ter Bíblia nenhuma. Porque a Bíblia toda hora aponta o que para você? Como você é bonito? Como você é perfeito e cheiroso diante de Deus? É assim? Ou você é um depravado, onde as suas obras não passam de trapos de imundícia? Não é assim? Se você olhar para dentro de você, a não ser que você tenha um coração egolátrico, mas se você for um crente, você olha para dentro de você, faz assim, ó, faz uma análise. Quando você volta e olha para frente, você fala assim: misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Porque eu sou um perdido. É assim ou não é, meus irmãos? Porque todo esse mal que sai, que brota lá em Adão, está dentro de nós. E nós sabemos bem que nós não tínhamos condições de agradar a Deus, mas a lei foi nos dada para que nós jamais nos tornemos cansados e derrotados pela lei. Pelo contrário, nós entristecemos quando quebramos, mas falamos: Senhor, eu amo a tua lei e um dia não terei mais que lutar para obedecê-la. Vou cumprir de bom grado, vou cumpri-la plenamente. Percebe essa relação? Para nós terminarmos, olha só, em Davi, tem aliança? Essa é mais difícil de saber o símbolo, né? O que Deus promete em Davi como um símbolo? Porque em Moisés foi os mandamentos. Deus pegou os 10 mandamentos: se vocês obedecerem, vocês vão me agradar e viverão. Deus sempre disse para a nação de Israel, sabendo que eles eram falhos. Vou falar sobre Josué e Calebe hoje à noite, no contexto de Paulo. Josué e Calebe, eles eram perfeitos? Quem entrou na terra prometida? Mas eles tinham um coração o quê? Essa é uma boa palavra. Eles não se alegravam com o pecado. Diante de Deus eles sabiam: Deus, o Senhor é perfeito, eu sou falho, me ajude. Deus entregou as leis a Moisés, está no contexto do pacto da graça, Deus sendo misericordioso para com o povo. Nós chamamos no contexto do testamento, que antes do testamento, a relação de Deus, a sua aliança, é que ainda era símbolos, era por meio de sacrifícios, era por meio de obediência em holocaustos, né? Cerimoniais, tudo isso para cumprir o pacto, a aliança, o testamento. Depois, no segundo momento, o Novo Testamento, que nós chamamos, a palavra testamento ali é aliança. Mas o testador em Hebreus diz que o testador morreu para que nós recebêssemos toda o quê? Herança daquele que era o nosso testador. Perceba essa relação? Então, em Davi, Deus prometeu a Davi que não faltaria o quê sobre a casa dele? Trono. Interessante. A nação de Israel ficou toda a vida aguardando um rei que levantasse e dissesse assim: agora nós vamos esmagar os romanos. E Deus cumpriu a sua profecia. Deus levantou o rei dos reis, da descendência de Davi, sobre a nação de Israel, mas não do rei que eles imaginavam, não o rei que eles tanto queriam, um rei muito elevado, acima, mas que não ficou confrontando o contexto político para ser vencedor de maneira geográfica, mas sim de maneira extraordinária e soberana, declarando-se ser ele o único que pode salvar o homem da condição de pecado e assim viver com ele eternamente na sua glória. Enfim, a graça envia Cristo. Na plenitude dos tempos veio Cristo. Perceba que há uma relação então do pacto da graça em todas as partes da palavra de Deus. Ela vai se desdobrando.
e isso aponta para a ação do Senhor sobre nossas vidas. A aliança da graça como acordo feito com base na graça entre Deus ofendido e o pecador ofensor, porém eleito, no qual Deus promete a salvação mediante a fé em Cristo. E o pecador aceita confiantemente, prometendo uma vida de fé e obediência. Uma boa definição, Luiz Berkoff. Conhece o vinho? Da Teologia Reformada, Rogério Gomes. Você já leu todo, já decorou? Pode-se definir a aliança da graça como um acordo feito na base, na graça, entre Deus ofendido e o pecador ofensor. Porém, Deus desejou, pelo seu decreto, eleger, vou expressar aqui, o Israel de Deus, a igreja do Senhor, segundo os seus próprios méritos, os méritos de Cristo e não os nossos. Fomos, tirados do cativeiro para vivermos agora para louvor da sua glória.